Bom, para começar, nós vamos criar nos projetos para começar nós vamos criar no projeto um pacote onde serão gravadas, onde serão salvas as classes de fronteira. Então, para isso eu clico com o botão direito, novo, pacote, vou dar, por exemplo, o nome de projeto ESW 2011.fronteiras. Com o pacote criado, eu vou passar então a criação propriamente da minha classe de fronteira. Como vai se tratar de uma classe de fronteira, eu vou criar essa classe como se ela fosse um formulário, como se ela fosse um JFrame. Então eu cliquei repetindo com o botão direito sobre o pacote recém-criado e fiz novo formulário JFrame. Dou o nome, por exemplo, para a minha classe de fronteira. Vou trabalhar nesse exemplo com a classe cidade. Então vou dar o nome de cidade form, por exemplo. Feito isso, o NetBeans vai me criar um formulário então para eu definir os campos, para eu definir a minha janela. Se vocês olharem nessa parte lateral aqui, vocês vão ver que todos os componentes do swing estão presentes aqui. Então, para começar, vamos inserir os meus botões. Imaginemos que a gente estaria usando essa janela para fazer a inserção dos dados de uma cidade. Retomando simplesmente uma nossa classe cidade, olhando nela um pouquinho, a gente pode ver que a nossa classe cidade ela tem código, nome, estado e país. Então eu vou criar 4 entradas na minha janela para eu fazer a introdução desses 4 campos. Então, voltando lá, eu vou chegar então em projetos do meu cidade form e vou criar os 4 campos. Então eu vou pegar um rótulo, vou arrastar esse rótulo para cá. Aqui clico com o botão direito sobre ele. Vou editar o texto, código. Vou editar o nome da variável. Já eu explico qual é a razão disso daqui. Então eu vou botar um JLabel, eu vou botar JLabel código. Esse nome tem que ser um nome válido em Java. O texto da variável não, mas o nome da variável precisa ser um nome válido em Java. Então, JL código. Depois vou colocar uma caixa de texto, que vai ser a caixa que vai ser usada então para eu introduzir o valor do código. Então aqui repetimos, clicando com o botão direito, editar texto. Eu não quero que apareça nada. Quando eu fizer isso, normalmente o tamanho dela diminui, basta eu aumentar para o que eu quiser. Clicando novamente, alterar o nome da variável, é um text field, então eu vou colocar JTF código. Feito isso, eu teria então o campo para o código e o campo, o nome do campo e o espaço onde eu introduziria o valor dentro da minha janela. Vou repetir isso para cada um dos campos da minha classe. Voltando a ela, a gente tem código, nome, estado e país. Então, vou repetir código, nome, estado e país. Criei para código, vou fazer o mesmo para nome. Então, basta vir aqui, editar no texto, nome, editar, alterar o nome da variável, JL nome. Pego novamente um campo de texto. Botão direito, editar texto, apago, aumento o nome, mudar o nome da variável,
text field, nome, código nome, mais um rótulo, editar texto, estado, pego o campo de texto, texto, apago, estado, jtext field, estado, um outro rótulo, botão direito, país, campo de texto, edito o texto, apago, coloco um tamanho adequado, altero o nome da variável, jtextfield, país. Umas preciosidades, mas por exemplo, eu posso selecionar todos, clicando sobre ela, e no espaço, no shift, perdão, selecionando todas elas, clico com o botão direito e posso alinhar, por exemplo, à esquerda da coluna. Posso fazer o mesmo com os meus labels. Então vou pegar, selecionar todos, alinhar à direita da coluna. Tenho as minhas janelinhas arrumadinhas. Vou subir um pouquinho aqui, mesmo com o país. Vou subir um pouquinho aqui. Feito isso, vou então vou inserir os botões que seriam usados para a inserção dos dados. Então, seleciono um botão aqui, coloco o botão sobre a minha janela, vou alterar o texto do botão, perdão, desfazendo o que eu acabei de fazer, inserir um campo que não tem interesse para mim, vou selecionar, vou excluir esse campo, mesmo para o outro. Eu inseri, por engano, uma área de texto. Excluindo isso daqui, vou voltar o tamanho da minha janela para um tamanho adequado. Perdão, vamos lá. Selecionar tudo. Coloco no lugar adequado. Aí sim diminuo o tamanho da janela. Diminuindo o tamanho da janela. Vou alinhar novamente para ficar com a apresentação melhor à esquerda da coluna. À direita da coluna. Agora sim vou alterar o valor do botão. Então, clicando com o botão direito, editar texto. Esse seria o botão para eu fazer uma inserção. Vou alterar o nome da variável, jbottom, eu vou botar jb, inserir. Se eu quiser ser mais uma preciosidade, como eu estou tratando de uma cidade, eu vou chamar inserir, jb inserir seed. E vou colocar mais um botão para um cancelamento, por exemplo. Clico com o botão direito, editar o texto, cancelar. Clico com o botão direito,
alterar o nome da variável, JB cancelar seed, e teria então a minha janela para a inserção da cidade. Mais à frente nós vamos inserir o código dessa classe, mas por enquanto vamos simplesmente agora transferir essa classe, que é uma classe Java, para o nosso projeto UML. Bom, com a janela definida, nós precisamos, não podemos esquecer de salvar essa janela. Essa janela definida, nós vamos então, para fazer uma geração do código e transferir essa janela, essa classe de fronteira para o nosso modelo UML, basicamente vir aqui em ferramentas e clicar em Update UML Model. Feito isso, ele vai gerar uma classe no repositório de classes do diagrama UML. Então, com a classe gerada no nosso modelo UML, basta nós olharmos, por exemplo, no repositório, o pacote que nós criamos, projeto ESW 2011, dentro dele, esse aqui é o projeto, o pacote que nós criamos, fronteira, podemos ver que a classe cidade fome ela foi gerada. Eu vou então introduzir essa classe no nosso diagrama. Para não ficar fácil demais para vocês, não vou mostrar o diagrama inteiro, eu vou criar um outro diagrama aqui, um diagrama que eu vou chamar de exemplo, ok? Para esse diagrama eu vou arrastar a minha classe cidade e a minha classe cidade form. O que aconteceu aqui? Reparem, todos os campos que nós definimos, todos os labels, todos os campos para entrada de texto estão aqui dentro da minha classe, da classe de fronteira que foi criada. Como eu falei, eu não mostrei no diagrama de classes completo. No caso de vocês vão ter que introduzir essa classe no diagrama de classe completo. Para eu terminar, eu simplesmente faria a associação das duas classes. Mas na frente nós vamos ver qual é a finalidade dessa associação. Vocês teriam aqui terminado de fazer. No caso do exemplo, se nós olharmos o enunciado, vocês têm que fazer isso para inserção de uma operação, lembrando que a operação pode ser aluguel de carro, compra de um pacote ou compra de uma passagem, e o pagamento de uma operação. Então, o que vocês devem pensar? O que vocês devem fazer? Pensar e construir, primeiro, por exemplo, no papel, qual seria uma janela que seria interessante e necessária para você fazer o cadastro de uma operação, dos 3 tipos de operação. A mesma coisa para o cadastro de um pagamento. E depois, usando o NetBeans, construir essas duas classes, uma para inserção de operação e uma para inserção de um pagamento. Se vocês acharem melhor, mais fácil, façam uma para cada tipo de operação. Então seria uma para passagem, outra para pacote, outra para aluguel de veículos, e depois anexar essa classe, essas classes de fronteira no diagrama de classe que vocês fizeram. Essa seria a tarefa então dessa nossa etapa 3.